Olá pessoal, olá de novo. A nossa aula aqui, dando continuidade à nossa aula de psicologia e aconselhamento pastoral. Nós agora vamos ver as áreas específicas, as grandes áreas da psicologia. Tá? A primeira que nós vamos ver é o behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria também chamada de teoria comportamental. Por quê? Porque ela analisa o indivíduo por meio do seu comportamento. E ela faz isso por meio de análises de observação ou mesmo testes laboratoriais. Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar a respeito de testes clínicos que psicólogos fazem com ratinhos, né? Normalmente é feito em umas gaiolas, e aí tem um ferrinho lá que ele tem que pisar, e aí cada vez que ele pisa naquele ferrinho, ele recebe algum tipo de recompensa, ou recebe algum tipo de reação negativa. Aquela caixinha ali, que faz aquele teste com os ratos, se chama caixinha de Skinner, tá aí na apostila de vocês. Skinner foi um pensador, né, um pesquisador que é behaviorista e que desenvolveu análises com esses animais, tá bom? Então, behaviorismo vem do inglês, né? Em inglês, comportamento é behavior. Então, você vai escutar muito nos filmes isso, my behavior, meu comportamento, né? Quando fala a respeito de comportamento, é essa palavra, e é uma área da psicologia que se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos. Por isso que leva esse nome, um nome mais assim americanizado mesmo. Então ele foi iniciado por John Watson em 1913 num artigo que ele publicou. O behaviorismo foi aquilo que eu falei na última aula. Ele deu à psicologia essa característica diferente do que vinha tendo antes, né? Quando chegou o surgimento aqui do behaviorismo, a psicologia ela ganha um novo patamar de ciência. Por quê? Porque ela deu capacidade de mensuração. A ciência, para você dizer que algo é ciência, tem que ter capacidade de análise prática. Então o behaviorismo, quando ele pega o ser humano e começa a analisar, ou mesmo os animais, e começa a analisar de forma prática, se torna uma ciência comum. Uma ciência particular, exclusiva, com o seu modo de pensar, com o seu objeto de estudo. Tá? Então essa é a novidade do behaviorismo para ciências da psicologia. Para o behaviorismo, o comportamento só pode ser analisado em conjunto também com o ambiente. Então nós já falamos a respeito disso. O ambiente pode determinar comportamentos. Depois disso, o processo de análise do behaviorismo é um processo que pressupõe que existem estímulos que o ser humano pode receber no seu comportamento que levam a respostas específicas. Por isso que essa área de atuação da psicologia, esse ramo de atuação da psicologia, ele é utilizado principalmente para análise de aprendizagem. O ser humano para o behaviorismo, ele pode ser condicionado a dar respostas específicas de acordo com o estímulo que ele recebe. Então você pode dar um determinado estímulo para uma pessoa, a gente vê isso muito naquele exemplo que a gente deu para a criança, né? Quando a criança faz alguma coisa ruim e você ignora, a tendência é que ele veja que essa, mesmo que você não diga isso, mas é que aquela ação dele é permitida. Então ele vai continuar fazendo e ele pode desenvolver e fazer muito mais aquela determinada ação. Mas quando você dá um estímulo negativo para a criança, ela tende a responder de forma diferente. Isso acontece com os animais também, né? Então, por exemplo, você tem lá dois animais lá. Se você ensina eles, coloca a comida numa tigela azul e a outra comida numa tigela vermelha, e você deixa para eles, ou melhor, uma de um lado direito, outra do lado esquerdo, né? Para gatos principalmente.
você coloca e diz, olha, é aqui que você vai comer, e proíbe um de pegar a comida do outro. Com o tempo eles aprendem a fazer isso. E aí vira um comportamento condicionado. O cachorro, os animais, eles trabalham com esse tipo de raciocínio, um raciocínio condicionado. Né? Um condicionamento, ele está programado para agir daquela forma. Por quê? E aí nesse caso principalmente o cachorro. Porque ele só pensa uma coisa por vez. Então se você ensinar para ele que ele não pode fazer determinada coisa, ele não faz. Então tem que ter paciência, explicar, né? E dar estímulos. Você vê que o treinador de animais, quando o cachorro obedece direitinho, ele dá um biscoitinho. Ele está sendo recompensado, ele está tendo um reforço. Ele está sendo recompensado por aquilo. Quando ele deixa de fazer aquilo, ele não tem reforço, ele pode receber uma punição. Às vezes bate nele, às vezes xinga. Então o cachorro trabalha muito com a área visual. A criança, quando é bebê, também tem um comportamento parecido, é muito visual, é muita percepção do tom de voz, do comportamento da mãe, do pai. Então, o behaviorismo, ele é uma contribuição muito grande para a análise desse tipo de comportamento assim, mais básico. Tá? Alguns psicólogos, por algum tempo, deixaram de reconhecer o behaviorismo como uma ciência psicológica. Tá? Colocaram isso em outra área de conhecimento. Mas, assim, até uns 5, 6 anos atrás, parece que agora está voltando, né, um reconhecimento dessa área como uma área efetivamente ligada à psicologia. Mas por um tempo, agora para trás, estavam deixando de reconhecer o behaviorismo como uma área específica da psicologia. Tá? Então, ele trabalha com a questão dos condicionamentos. Só que aí, o behaviorismo, ele vai fazer uma descrição e uma diferenciação desses estímulos que você pode fazer para tentar induzir o comportamento humano ou mesmo para compreender o processo de aprendizagem e como se dá o comportamento humano. Então é interessante para a gente conhecer a respeito do behaviorismo, somente saber minimamente como é que ele funciona e conhecer os termos e a divisão desse tipo de estímulo dentro dessa teoria, tá? Olha só. Então, por exemplo, dentro dessa teoria de condicionamento, existe o condicionamento respondente. São reflexos ligados por estímulos ambientais. Então, são estímulos, você está dentro de um ambiente ou numa situação específica e você pode responder aquele estímulo que você está tendo de forma automática. Né? Então, aí na apostila vai ter alguns exemplos a respeito disso. Tá? Então, às vezes, por exemplo, dá um exemplo, você vai estar atravessando a rua, aí você não olhou para nada e aparece, mesmo que não seja, você tem uma impressão de que tem um carro próximo de você. Aí você olha, ao invés de você sair, o que você faz? Muitas vezes você fica parado, você se congela, né? Esse é um tipo de comportamento que ele é automático. Você tem um comportamento automático, ó. Se assusta e congela ao invés de... Tem gente que consegue fazer isso, né? Já vi pessoas que são assustadas assim no meio de uma... E ele consegue continuar, mas tem gente que não. Eu, pelo menos, quando isso acontece comigo, eu dou uma congelada, assim, fico sem saber o que eu faço. Então, isso aí tem uma raiz. Né? E acontece diferente com outras pessoas. E tem uma raiz também. Esse psicólogo behaviorista, ele tenta compreender isso, porque com uma pessoa acontece dessa forma e com outra pessoa acontece de outra forma. Ele tem um estímulo diferente. Tem gente que se você der um susto nela, ela bate. Automático, não é questão de ser cristão ou não, Então, se for assustado, a pessoa chega e bate de uma vez na outra pessoa. Às vezes ele não queria fazer isso, não tinha intenção de fazer isso, mas é uma atitude involuntária. Então, essas atitudes involuntárias aí, seria respondente, são reflexos naturais do corpo humano. Condicionamento operante, já é um condicionamento voluntário, tem a ver com o ambiente? Todos têm a ver com o ambiente, tá? Todos têm a ver com o ambiente.
Só que esse operante, ele está ligado às consequências de um ato. Então, por exemplo, você está às vezes dentro do ônibus, está quente. Você não pensa assim, eu vou abrir a janela. Você não raciocina a respeito disso, você simplesmente abre a janela. Você não para poder pensar, será que a pessoa de trás não quer que a janela seja aberta? Será que a pessoa da frente gostaria que a janela fosse... Porque se você para fazer esse, raciocinar assim, talvez você perguntaria, você se importa de eu abrir a janela? Você se importa se eu abrir a janela aqui? E normalmente nós não fazemos isso. A gente nem raciocina, pega e abre. Então, isso tem a ver com o quê? No fundo, você tem aqui interiorizado a vontade de ter o benefício da brisa, que vai entrar ali por aquele espaço. Então, esse seria um comportamento voluntário, que não necessariamente pode passar por esse processo de raciocínio. Pode, mas pode ser voluntário, assim, pode ser de uma vez. Tá? Dentro desse comportamento, condicionamento operante, isso tem a ver também com estímulos possíveis de serem dados. Não quer dizer que só que você vai ter uma ação involuntária, não. Tá? Abrir janela, não. Mas pode ser que você está recebendo estímulos para que essa prática seja constante. Por exemplo, a esposa pode querer agradar o marido, com aquele prato especial que ele gosta. Você pode dar um estímulo para uma criança, dando, por exemplo, um brinquedo ou dedicando um tempo específico para levar ele, fazendo uma promessa, e aí exigindo dele um determinado tipo de ação. Então você pode se utilizar desse tipo de reforço, que nós já fazemos naturalmente isso. A diferença é que eles teorizaram isso e colocaram de forma mais organizada e deu nome. Mas normalmente nós trabalhamos com esse tipo de reforço aqui, esse tipo de ideia, que é um tipo de condicionamento operante. Você fala, se você for, eu vou te dar isso. Se você fizer, eu te dou. O trabalho é um condicionamento operante, você trabalha para receber. Então, quando você está recebendo algum benefício, você gera um estímulo na pessoa que condiciona aquela pessoa ao trabalho. Será que na igreja, em algum momento, dá para a gente fazer algum tipo de estímulo? Tá? A gente tem pessoas que acham que isso aqui é um exagero dentro da igreja, ter esse tipo de estímulo, não. Que as coisas têm que ser tipo livres, mas eu te falo o seguinte, irmãos, adolescentes precisam de estímulo, condicionamento operante. Ele tem que vir para o culto de adolescentes, de jovens, e saber que aquele local, além de ser um local de adoração, de louvor a Deus, é também um evento para ele, é também um momento de alegria, um momento dele desfrutar da companhia de seus amigos, é um momento de alegre, um momento de paz, um momento de felicidade, um momento que ele pode, assim, ter bons relacionamentos. Então, quando você tem essa perspectiva dentro da igreja, de que há pessoas específicas que precisam de um tipo de motivação específica, aí você tenta fazer um investimento nas atividades da igreja, tá? Porque não pode ser só, não é tudo espiritual, tem que ser espiritual. Amém, irmão, tem que ser espiritual. Mas há pessoas que precisam de uma dedicação além, para poder encontrar o espiritual. Então, às vezes, você vai chamar o adolescente para a igreja com comida. Vai ter festa. Coloca o nome festa para você ver. Que adolescente vem. Aqueles que estavam desaparecidos, desviados, aqueles que estavam longe, aparece. Então, o ideal é que nós tenhamos essa percepção, que as pessoas são diferentes e agem de forma diferente e precisam de estímulos diferentes. Tá? Então, não dá para ser só espiritual. Mesmo porque a própria palavra diz que a nossa carne ela não quer consagração. Nossa carne, ela quer o mundo. Nossa carne quer a maldade, ela quer a corrupção. É só a graça de Deus. E tem gente que tem que... É o que eu falei com os irmãos aqui a respeito de alguns trabalhos que a gente tem tentado desenvolver. Você tem que ter a isca. Às vezes você tem a vara. Você tem a vara, mas você não tem a isca certa para a pessoa certa. Para cada peixe você vai usar um tipo de isca. Assim também são os crentes da igreja, né? Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. E para cada tipo de... tem gente que só quer pescar com rede, né?
quer arrastar multidões, né? Quer pescar com rede, mas a pesca, na maioria das vezes, ela é feita 1 a 1, é 1 a 1, e para pescar 1 a 1 dentro da igreja, porque arrastar multidões você consegue, lógico que consegue, irmão. Você tem estratégias para isso. Dá para fazer? Dá. Mas mesmo depois que se arrasta, esses peixes são peixes que não é aquele peixe que não sabe viver fora d'água, não é aquele peixe que, da mesma forma que entrou na igreja andando, ele sai da igreja andando. Então você tem que ter mais do que o arrasto para poder manter na igreja. Para chamar é fácil. Agora, para manter que é a grande questão. E para manter que tem que ter a isca certa. Porque o peixe, ele sabe do que ele é alimentado. E aí é o alimento que mantém. Você quer uma igreja forte, espiritualmente forte? Então você tem que trabalhar um conjunto de coisas. A isca para chamar, mas a palavra para manter. Então, você pode utilizar de várias estratégias de trabalho dentro da igreja. Só que o centro tem que ser Cristo e nada do que é realizado pode se corromper e quebrar o vínculo do amor que está alicerçado nos ensinamentos bíblicos. Tá? Mas esse comportamento operante aqui, ó, esse condicionamento operante, pode ser utilizado? Pode. E aí você pode se valer de várias ferramentas. Não ferindo princípios cristãos, não ferindo os princípios, irmãos, porque tem gente que se fere, né? Existem princípios que não são feridos por alguma atividade da igreja, mas tem gente que acha que a sua opinião está sendo ferida. Não, a sua opinião, ela tem que ser respeitada, tá? Mas não quer dizer que a sua opinião não possa ser contradita. Então a igreja, nós não precisamos concordar com tudo aqui não. Nós somos seres que nos amamos mutuamente, somos amados por Deus, mas nós não precisamos concordar. Você pode discordar em algum momento comigo, não tem problema nenhum não. Você não pode deixar de me amar e eu não posso deixar de te amar, entendeu? Mas assim, tem igrejas, tem pastores que não aceitam a pessoa não concordar com ela, tem que ser tudo do jeito dela. Amém. Você pode discordar, mas quando, por exemplo, você utiliza de artifícios, de iscas, né, para chamar as pessoas, se uma pessoa não concorda, não tem problema a pessoa não concordar, desde que não fira princípios bíblicos, né? Como eu disse, nós vamos pintar aqui a igreja, semana que vem vocês vierem aqui, deve estar pintado já, nós vamos pintar, mas uma das nossas opções era pintar de preto, porque é uma tendência, o pessoal está pintando a igreja, nós não vamos pintar de preto, mas, porque a pintura que está, não foi a gente que colocou, mas assim, eu não tenho nada contra quem pinta de preto. A questão são as motivações que levam a pintar de preto. Por que está pintando de preto? Qual que é a estratégia? Né? Então, mas isso não fere os princípios bíblicos. A cor da igreja não fere. Eu costumo falar assim, ó, podia ser rosa com bolinha amarela. Fere o princípio bíblico? Não. Não, porque se o seu quarto for rosa, se o seu quarto for verde limão, Deus não entra no seu quarto para te abençoar? Se for preto, se for rosa, se for azul, se for verde, não importa. Deus, Ele não olha a cor do ambiente para poder atuar, não. Ele olha a sinceridade do coração. E a sinceridade do coração que tem que ser observada. Então, não ferindo o princípio bíblico, qualquer estratégia pode ser utilizada. Qualquer estratégia. Amém? Olha só. Então, esse condicionamento é um condicionamento que nós usamos. Condicionamento operante. Só que há determinados tipos de comportamento que você quer, às vezes, reforçar e, às vezes, extinguir. Esse comportamento aqui, ó, a gente chamaria ali, na verdade, essa forma de instigar a pessoa a um tipo de comportamento ou não, de reforço positivo. Então, o reforço positivo, ele é um estímulo para fortalecer uma prática. Olha só, você estimula a prática, ela precede. No caso do ratinho que está lá, o que o psicólogo quer? Está na gaiola. O psicólogo quer que o rato pise
naquela ferramenta, né? naquela alavanca que está dentro da gaiola. Então o que ele faz? Ele deixa o rato com sede. Até que chegar uma hora ele vai ficar ali incomodado com aquilo e ele vai descobrir que se ele apertar aquela alavanca ele ganha uma gota de água. Então ele vai ficar muito tempo com sede até que ele vai tentar dar um jeito. E aí tentando dar um jeito ele vai pisar na alavanca. Quando ele vê que ele recebeu uma gota de água, aquela gota de água vai ser um estímulo para ele pisar novamente. Então, ele vai receber estímulos para que uma prática que precede a ação de receber a gota seja reforçada. Ele aprenda a fazer aquilo. Muitas vezes Deus se vale disso, irmãos, conosco. Deus deixa o ser humano passar por um tipo de dificuldade para que ele aprenda a lidar com um tipo determinado de problema na sua vida, ou no seu coração, ou na sua mente, tá bom? Então, isso é um reforço positivo. E às vezes, a vivência desse reforço é negativa. Por quê? Porque ele teve que ficar sem água para poder aprender. Entendeu? Então a gente tem que perceber isso também. Tem gente que está passando por processo que a gente não deve ajudar. Você não deve ajudar, deixa a pessoa passar pelo processo. Tá? Deixa a pessoa passar pelo processo. Principalmente quando você conhece muito a vida da pessoa. Porque você consegue fazer aquela análise. A pessoa precisa de aprender com isso. E aí ela só vai aprender como? Se ela sofrer as consequências. Se ela não sofrer, ela vai continuar vivendo daquele jeito. Ela tem que sofrer até ela falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque eu estou fazendo do mesmo jeito e as coisas estão dando errado. Eu tenho que fazer algo diferente. Tá? Então, reforço positivo. Reforço negativo é um estímulo para parar um tipo de comportamento. Então, você dá um estímulo para que pare aquele comportamento específico. E aí, nós temos também a extinção, que é um estímulo para extinguir um estímulo desagradável. E aí, nesse caso, uma ação desagradável. Nesse caso, um exemplo disso é a punição. Você pode punir a pessoa, a mãe lá, quando está lá com a criança e dá a varada, aquela varada diz, ó, isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Ele já sabe, ó, se eu fizer isso, a resposta que eu vou ter é essa. Então, esse tipo de trabalho, que é bíblico ainda, é um tipo de quê? É um tipo de condicionamento da criança a um tipo de instrução que a família dá para o filho. Então, quando ele estiver diante de uma situação que possa comprometê-lo, ele vai lembrar, ou mesmo que ele não lembre, ele vai ter já isso guardado inconscientemente dentro dele, imbuído dentro dele. E ele não vai tomar aquela decisão. Por quê? Porque ele vai estar condicionado. Então, nós temos que aprender um pouquinho sobre essa área da psicologia para que nós possamos nos orientar e saber em que medida a gente pode se valer desses tipos de condicionamento para poder agregar valor ao nosso trabalho dentro da igreja. Amém? Principalmente, irmãos, trabalhos com crianças e com adolescentes. Essa área aqui, ó, até porque ela está ligada dentro dessa área da psicologia do aprendizado. Você vai trabalhar com criança e com adolescente, você pode se valer desse tipo de condicionamento para poder desenvolver melhor o grupo. Agora, pessoas mais velhas não é recomendado, tá? Pessoas já adultas não é recomendado. Aí tem outras áreas da psicologia que nós vamos ver. A próxima área, por exemplo, é a psicanálise. A psicanálise, ela se parece muito com o aconselhamento pastoral, porque ela se consiste na absorção do conhecimento que a pessoa tem. Então, o psicólogo fica lá, o psicanalista fica lá e ele vai escutando as indagações que aquela pessoa tem a respeito daquilo que ela está vivendo. E ela vai colocando essas informações em várias sessões, de tal forma que depois dela falar tanto, ela mesma percebe qual que é a solução para o seu problema. Discutindo e refletindo a respeito dele e falando. Lógico que o psicanalista ele pode intervir, na maioria das vezes ele não intervém muito. Ele escuta bastante
e ele permite que a pessoa se entenda. Então, aquela mesma pessoa que está sofrendo o problema, ela vai se encontrando. Então, não é recomendado para pessoas adultas, pessoas mais velhas. É recomendado crianças e adolescentes. Tá? Em alguma medida, você pode fazer isso para a igreja no conjunto. Como um conjunto, sim. Tem um tipo de reforço para a igreja. Num conjunto, às vezes, você pode fazer. Agora, para tratar especificamente uma pessoa, não adianta. Você vai chegar para um instrumentista, muitas vezes, que está, às vezes, tocando na igreja, e você vai ser ali duro com ele porque ele fez alguma coisa que você não gostou. Às vezes não interfere, não é algo de princípio doutrinário, sabe? Mas é algo que você não gostou que ele fez, o pastor não gostou. E aí você vai lá e proíbe ele de cantar um culto, né? Como se fosse o seguinte: eu vou te dar um reforço, né? Um reforço aqui, a fim de te fazer refletir a respeito daquilo que você fez. Você não toca hoje. Ah, por que eu não toco, pastor? Você não toca porque você fez isso e isso eu não gostei. Para ele, aquilo que ele fez não é nada tão grave. Por quê? Porque não fere princípios doutrinários, não fere princípios bíblicos. Mas para a ignorância do pastor foi. E aí você gera um problema grande com aquela pessoa. Entendeu? Um problema grande. Por quê? Porque você está mexendo com a moral da pessoa, você está mexendo com os valores dela, você está mexendo até com a vaidade em algum momento, que não é legal, né, usar esse termo para esse tipo de assunto, mas a verdade é essa: nós somos vaidosos, irmãos. Você mexe com a vaidade da pessoa e ainda você tem o diabo para aumentar isso dentro da cabeça dele. Entendeu? Ah, não, fiquei decepcionado. Você frustra a pessoa, por quê? Porque a pessoa veio preparada para tocar. Né? Já pensou, já parou para pensar quantas vezes você está esperando alguma coisa chegar? Ou alguém te prometeu alguma coisa e aquela pessoa chega na hora H que você precisava, ela não cumpre com a palavra dela? Não é frustrante? Não é uma coisa que incomoda? Então, isso para a pessoa que está ali com o instrumento lá, que preparou, que ensaiou, que está esperando a hora de tocar, aí o pastor vai lá e pum, irmão, você arruma uma confusão, um negócio que para você retratar com esse irmão vai demorar assim meses, ou talvez você nem consiga mais se retratar. Então, tem que ser prudente, tá? Esse tipo de informação que a gente viu aqui não serve para adulto, isso é regra, não serve para adulto, tá? Agora, a psicanálise, sim. A psicanálise nós conseguimos utilizar. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho, igual a gente viu um pouquinho, é pouquinho, irmão. Por quê? Porque a psicologia é só suporte. É só uma orientação básica que você tem na sua mente. Para quê? Para errar menos. Errar menos no aconselhamento pastoral. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção. E aí, segunda-feira que vem, nós voltamos com a próxima aula.